Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele entrevistando os homens mais ricos do mundo. Fariam os bilionários de hoje parecerem amadores. E sabe o que Hill descobriu após tudo isso? Ele descobriu que o maior inimigo de qualquer pessoa não está lá fora. Não é o governo, não é a família e nem a falta de oportunidade. É uma guerra silenciosa que acontece dentro de você todos os dias e que a maioria das pessoas está perdendo sem nem perceber que está lutando. Hill documentou isso, estudou e no final reuniu tudo em 7 princípios que, quando você começa a aplicar, não apenas mudam o que você faz, eles mudam quem você é. É sobre isso que vamos abordar agora. Não é motivação, não é lista de dicas. É uma reorganização de dentro para fora, usando o que Hill descobriu com os homens mais poderosos da história moderna. Se você está aqui, algo em você já sabe que precisa disso. Então esse vídeo pode mudar o jeito que você enxerga a vida. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te chama a atenção, já deixa o like e começa a seguir o canal. Porque o que vem nos próximos minutos é o tipo de coisa que você vai querer revisitar. Prática 1. O domínio da atenção. Hill tinha uma teoria que a maioria das pessoas ignora porque parece simples demais. Ele dizia que os homens ricos não eram necessariamente mais inteligentes do que os outros. Eram mais capazes de direcionar a atenção. Hill fala sobre o que ele chamou de desejo ardente. E é aqui que a maioria das leituras rasas do livro erram feio. Todo mundo lê desejo ardente e pensa em motivação, em empolgação, em aquela sensação boa de quando você começa uma dieta na segunda-feira. Mas Hill não estava falando disso. Ele estava falando de foco como uma força física. Uma concentração tão intensa num objetivo que ela reorganiza, literalmente, como você percebe o mundo ao redor. Marco Aurélio, quase 2000 anos antes, escreveu nos seus diários, um livro que ele nunca teve intenção de publicar. Era para ele mesmo, que a mente dispersa é uma mente derrotada, que fazer cada coisa com precisão e intenção completa não é um talento, é um treino. E o treino começa com uma pergunta honesta. Quanto tempo da sua semana você passa fazendo uma coisa de cada vez, com a atenção inteira, sem dividir? Não é uma pergunta retórica, é um diagnóstico. Porque Hill observou que o inimigo do foco não está apenas nas distrações externas, o barulho, o celular, o caos ao redor. O inimigo real é interno, são os pensamentos que voltam sem ser chamados, as preocupações que abrem a porta da mente sem pedir licença, o ruído que você carrega dentro de você sem nem notar. E esse ruído custa caro. Ele drena a energia que deveria ir para o que importa. Hill documentou que cada um dos homens que entrevistou tinha, de formas diferentes, desenvolvido um sistema pessoal para proteger a atenção. Não para motivar, para proteger. A motivação vai e vem. O foco é uma escolha que você faz de novo, toda vez. Nos próximos dias, observe uma coisa. Quantas vezes por hora você interrompe a si mesmo? Não faça nada ainda, só observa. Porque o que você não consegue ver, você não consegue mudar. Prática 2. A inteligência emocional antes do nome. Em 1938, Hill escreveu um livro que ficou trancado num cofre por mais de 70 anos. A família dele se recusou a publicar durante décadas. Achava perigoso demais. O livro se chamava Vencendo o Diabo. E nele, Hill descrevia com uma franqueza desconfortável o mecanismo pelo qual a maioria das pessoas sabota a própria vida. Ele não usava o termo inteligência emocional. Esse termo só existiria décadas depois, mas descrevia exatamente isso. Hill observou que as emoções não controladas são o maior vetor de destruição na vida de qualquer pessoa. Não a falta de talento, não a falta de oportunidade. A emoção que governa a decisão. E a emoção que mais aparecia, disfarçada de 1000 formas diferentes, era o medo. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo do julgamento,
medo de ser demais, medo de não ser suficiente. Sêneca, que viveu no tempo do imperador Nero e sobreviveu a um dos períodos mais politicamente violentos de Roma, escreveu algo que Hill diria na mesma moeda 2000 anos depois. A emoção sem controle é como um carro sem freios. Ele vai andar, mas você não sabe para onde. E Epicteto complementava de um ponto de vista ainda mais direto. Não é o que acontece que te perturba, é o julgamento que você faz do que acontece. O fato é neutro. A interpretação carregada de emoção é onde a destruição começa. Hill foi além. Ele mapeou os chamados vícios, não no sentido moral da palavra, mas no sentido de padrões repetitivos que a pessoa não consegue quebrar. O vício do celular, o vício da aprovação alheia, o vício da procrastinação, o vício do conflito. Todos têm a mesma raiz, uma emoção que nunca foi processada, que encontrou uma válvula de escape e que agora controla mais do que a pessoa admite. A pergunta que Hill fazia era simples e devastadora. Você toma suas decisões mais importantes, de carreira, de relacionamento, de dinheiro, no calor da emoção ou depois de um momento de silêncio? Porque a resposta a essa pergunta, segundo ele, determina mais do que qualquer estratégia. Aqui eu preciso pausar um segundo e te perguntar uma coisa direta. Qual dessas emoções você reconhece em você? O medo de começar, o impulso de desistir quando fica difícil, a necessidade de aprovação antes de agir? Qual delas te acompanha? Escreve nos comentários, não precisa ser longo. Uma palavra já diz muito, você vai ver que não está sozinho. Prática 3. O corpo como argumento. Hill afirmava algo que parecia fora de lugar num livro sobre riqueza e mentalidade. Nenhum homem pode pensar com clareza se o corpo está em desordem. Não como conselho de saúde, como argumento filosófico. A ideia era esta. O corpo disciplinado é a prova concreta, física, cotidiana, de que sua mente comanda. Não o contrário. Quando você cede ao corpo, quando você não dorme porque ficou rolando o celular, quando você pula o movimento porque deu preguiça, quando você come o que sabe que vai te deixar pesado, você está na prática treinando a sua mente para ceder. E uma mente que aprende a ceder nas pequenas coisas, aprende a ceder nas grandes. Sêneca mergulhava no rio Tibre em pleno inverno. Não por masoquismo, por princípio. Ele dizia, tratamos o corpo rigorosamente para que ele não se torne desobediente à mente. Sócrates era soldado antes de ser filósofo. Cleantes, outro dos grandes estoicos, trabalhava como carregador de água à noite para pagar seus estudos durante o dia. Não havia separação entre corpo e mente nesses homens. O corpo era parte do argumento. Hill documentou isso em seus estudos de outra forma. Observou que os homens que construíam fortunas duradouras, não os que ganhavam rápido e perdiam rápido, tinham quase sempre uma rotina física consistente, não necessariamente intensa, consistente, porque cada vez que você vence a preguiça e se move, você fortifica uma voz dentro de você que diz, eu cumpro o que eu decido. E essa voz, essa confiança silenciosa construída em gestos pequenos, é o que separa quem fala de quem faz. A pergunta que fica é honesta. O que o seu corpo diz sobre a sua mente hoje? Prática 4. A mente que você herdou sem pedir. Hill chamou isso de crenças herdadas. E foi categórico. O maior obstáculo ao sucesso de qualquer pessoa não é a falta de oportunidade, não é a falta de talento, é uma programação mental instalada antes que a pessoa tivesse qualquer capacidade de escolher. Pensa nisso por um segundo. Você não escolheu a família em que nasceu. Não escolheu o que te disseram sobre dinheiro quando criança. Não escolheu o que aprendeu sobre o que pessoas como você merecem ou não merecem ter. Mas esse conjunto de crenças, essa herança mental que você recebeu sem assinar nenhum contrato, está operando dentro de você agora.
silenciosamente, determinando o teto que você aceita para a própria vida. No capítulo 11 de Think and Grow Rich, Hill fala sobre a mente subconsciente com uma precisão que a psicologia moderna levaria décadas para alcançar. Ele dizia que a mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é repetido. Ela simplesmente executa o que foi gravado. E o que foi gravado na maioria das pessoas, desde cedo, é uma lista de limitações. Você não tem jeito para isso. Nossa família nunca foi rica. Dinheiro não traz felicidade. Quem se arrisca, perde. Sêneca escreveu algo devastador sobre isso. Você precisa mudar a mente, não o lugar, porque suas falhas te acompanharão aonde for. A pessoa que muda de emprego carregando as mesmas crenças vai ter os mesmos problemas com o novo chefe. A pessoa que termina um relacionamento carregando o mesmo padrão vai reproduzir a mesma dinâmica com alguém novo. Não porque seja má sorte, porque o script interno não mudou. E Hill dizia que reconhecer esse script é o primeiro ato de liberdade real. Não é confortável. É o tipo de coisa que você olha e preferia não ter visto. Mas o que você não consegue ver, você não consegue reescrever. Uma coisa que Hill dizia é que a mudança começa no reconhecimento. Então te pergunto, qual é a crença que você sabe que te limita, mas ainda carrega? Pode ser sobre dinheiro, sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém como você. Escreve aqui embaixo. Nomear em voz alta já é o primeiro passo para romper. Prática. 5. Ação imperfeita. Movimento real. No capítulo 8 de Think and Grow Rich, Hill faz uma afirmação que parece simples e é uma das mais brutais do livro. A análise e a procrastinação são parceiras. E juntas, destroem mais fortunas do que a incompetência jamais destruiu. Ele documentou nas histórias dos homens que entrevistou um padrão consistente. Os que chegaram mais longe não eram os que esperaram ter tudo resolvido antes de agir. Eram os que agiam com o que tinham, com o que sabiam, no momento em que estavam. Henry Ford não sabia tudo sobre engenharia antes de construir o primeiro carro. Ele aprendeu construindo. Thomas Edison não esperou ter a teoria do filamento elétrico pronta antes de começar os testes. Ele testou 10.000 vezes. Hill chamou isso de decisão, com D maiúsculo, não como um evento, como um músculo. Epicteto perguntava, com aquela franqueza que não poupa ninguém, quanto tempo mais você vai esperar para exigir o melhor de si mesmo? E Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo enquanto escrevia filosofia para si mesmo à noite, foi ainda mais direto. Sabemos o que é bom para nós agora e escolhemos adiar. Isso é o hábito dos tolos. A espera pelo momento certo é, segundo Hill, a forma mais sofisticada de autossabotagem que existe, porque ela parece racional, parece responsável, parece que você está se preparando, mas na prática é medo vestido de cautela. A ação imperfeita tem um poder que a espera perfeita nunca vai ter. Ela te dá feedback real. Ela te ensina o que o planejamento nunca vai ensinar. E ela rompe de uma vez o ciclo de espera que se alimenta de si mesmo. Há uma coisa que você sabe que precisa começar. Você sabe qual é. E você também sabe que tem esperado. Prática. 6. O valor que não precisa de plateia. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos que entrevistou tinham uma característica que nenhum deles verbalizava, mas que ficava evidente no comportamento. Eles não precisavam de aprovação externa para agir. Isso parece óbvio quando você lê assim, mas pensa em quantas decisões você adia, suaviza ou abandona porque não sabe como vai ser recebida. A ideia que você não compartilha porque e se rirem. O projeto que você não começa, por quê e se não der certo. A mudança que você não faz, por quê e se as pessoas não entenderem. Sêneca foi cruamente honesto sobre isso. Quem busca a aprovação alheia coloca sua felicidade nas mãos dos outros.
e as mãos dos outros são instáveis. Marco Aurélio usava uma imagem que ficou famosa. Seja como uma estátua em praça pública. Um dia recebe flores, no outro, insultos, mas permanece. Hill conectou isso ao que ele chamava de persistência, o 9º capítulo de Think and Grow Rich, que ele considerava o mais importante do livro. Ele dizia que persistência não é teimosia, é a capacidade de continuar quando não existe nenhum sinal externo de que vale a pena continuar. É uma fé baseada em algo interno, não em circunstâncias. E essa fé, essa autonomia interna que não precisa de plateia para existir, é construída. Ela é construída exatamente nos momentos em que você age pelo que considera certo, mesmo sem que ninguém esteja assistindo, mesmo sem que ninguém vá saber. Cada gesto assim é um tijolo, e com o tempo você constrói algo que não depende de ninguém para ficar de pé. Hill chamava isso de poder pessoal. Os estoicos chamavam de virtude. O nome não importa muito. O que importa é que é possível construir. E que a construção começa no próximo momento em que você vai agir. E vai fazer a escolha de agir pelo que sabe que é certo, não pelo que vai parecer bem. Prática 7. Soltar o peso que você nem sabia que carregava. Hill raramente falava de perdão. Pelo menos não nos livros que a maioria conhece. Mas em Outwitting the Devil, o livro que ficou trancado num cofre por 73 anos, ele voltou a um tema que aparecia repetidamente nas suas entrevistas com os homens bem-sucedidos. Conflitos não resolvidos são o maior ladrão de energia criativa que existe. Não no sentido espiritual, no sentido operacional. Cada ressentimento que você carrega ocupa espaço, espaço mental, espaço emocional, espaço que deveria estar disponível para criar, decidir, construir. Epicteto dizia que a verdadeira felicidade nasce quando soltamos o que não controlamos. E o comportamento das outras pessoas, o que alguém fez a você, o que alguém deixou de fazer, o que foi injusto, está completamente fora do que você controla. O rancor é a ilusão de que guardar a dor de alguma forma pune quem causou. Mas a única pessoa que carrega é você. Hill documentou isso de uma forma que talvez seja a mais prática que já li sobre o assunto. Ele dizia que as pessoas que conseguem soltar conflitos antigos não o fazem porque são mais espiritualizadas. Fazem porque entendem que o custo de carregar é maior do que o custo de soltar. É um cálculo, não uma fraqueza. E quando você começa a ver dessa forma, não como obrigação moral, mas como estratégia de vida, algo muda. Você não está liberando a outra pessoa, você está se liberando. Devolvendo para você a energia que estava presa num conflito que, na maioria dos casos, a outra pessoa já nem lembra. Hill fechava esse tema com uma frase que eu preciso deixar aqui, porque vale o vídeo inteiro. A leveza não é o destino. É a condição para você chegar aonde quer ir. Essas 7 práticas não são um checklist. Não é para você sair daqui com uma lista de coisas para fazer amanhã de manhã. É para você sair daqui com uma pergunta que não para. Qual dessas 7 coisas você já sabia, mas estava evitando enfrentar? Porque Hill descobriu isso nos homens mais ricos do mundo. E é a mesma coisa que os filósofos estoicos descobriram séculos antes. A transformação não começa quando você aprende algo novo. Ela começa quando você para de fingir que não sabe o que já sabe. Você tem esse conhecimento agora. O que você vai fazer com ele, isso só você decide. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre alguma coisa, deixa o like. É simples, mas diz muito. E se você quer continuar nessa jornada, se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. O mesmo nível de profundidade, o mesmo respeito pelo seu tempo. Até o próximo.